Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro ano e lembrando sempre que vamos estudar, vamos fazer de tudo para que seja o mais produtivo possível. Senti falta nas últimas aulas em relação à questão de dúvidas, de perguntas, recebi poucos. Os que fizeram esses questionamentos, fiz de tudo para responder o mais rápido possível e gostaria que a partir dessa próxima semana houvesse uma interação maior. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, falamos sobre a questão de circunferência, as equações, ou seja, a equação reduzida da circunferência e a equação geral. Sabemos que a equação geral, como foi dito nas aulas anteriores, nada mais é do que desenvolver a equação inicial. Então vamos lá, dando continuidade para as posições relativas. Mas posições relativas de quê? Nós vamos falar sobre ponto e circunferência e sobre reta e circunferência. Ok? Então, como essas posições elas podem acontecer? Vamos lá por partes. Como é que eu posso falar entre ponto e circunferência? Olha, ao representarmos um ponto e uma circunferência qualquer, de centro em C, há três possibilidades quanto às posições relativas que elas podem ocupar. Ou seja, pessoal, isso é bem fácil, bem claro, não tem muito o que a gente vê, ok? Não tem muito o que a gente vê porque ela é muito tranquila em relação à parte visual, ou seja, o ponto ele pode ser interior, ele pode pertencer ou ele pode ser exterior. Geometricamente, mostrando no sistema cartesiano, o que é que pode acontecer? Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui, por favor, acompanhem o cursor. Nós temos o ponto R. O ponto R ele está sobre a curva, sobre a circunferência, sobre a chamada região da circunferência, né? Os pontos que fazem a circunferência. Então, eu posso afirmar com toda certeza que o ponto R pertence à circunferência. Olha só, temos agora o ponto S. O ponto S ele está dentro da região da circunferência. De forma bem clara também, eu posso afirmar que o ponto S ele é interior à circunferência. Se tem o que pertence, tem o interior, o próximo só poderia ser o ponto T, no caso, ser exterior à circunferência, ok? Então, essas referências, falando da representação no sistema cartesiano, eles são bem simples de entender, de perceber. Aí vem aquela pergunta, mas como é? Será que sempre eu vou ter que fazer o desenho para isso acontecer? Não, né? É justamente em relação a isso que a gente vai ver as outras definições. Então, bora lá. Se tivermos uma equação da circunferência, olha, ela tanto pode ser a geral como a reduzida, correto? Poderemos determinar a medida do raio e as coordenadas de seu centro, que foi justamente o que a gente viu nas duas aulas anteriores. Que foi falado? Ou nós tínhamos a equação e descobríamos quem era seu centro e quem era seu raio, ou a gente já tinha essas duas outras informações e montaria a equação da circunferência. Então vamos lá. Dessa forma, se quisermos saber a posição relativa de um ponto P e de uma circunferência, basta calcularmos a distância entre o ponto e o centro da circunferência, ok? Como tinha falado antes, ela pode pertencer se a distância for igual ao raio, ela pode ser exterior à circunferência se a distância for maior que o raio, e o terceiro caso, ela pode ser interior à circunferência se a distância for menor que o raio. Então, olha só, esses três casos aqui, eles descrevem
o que o desenho anterior falou. Interior pertence exterior. Então, a relação que nós vamos usar entre eles três nada mais é do que essa comparação feita entre a distância e o raio. Vamos lá para o exemplo. Pessoal, essa é a questão 1 da página 15, ok? O que é que ela diz? Ela pede que considere um ponto A de coordenadas 3 e menos 2 e a circunferência de equação. Olhe só, essa equação ela está na forma geral. Determine a posição desse ponto em relação à circunferência. O que é que eu tenho que fazer para resolver, para solucionar essa questão? Primeira coisa, se eu tenho a equação da circunferência, o que é que eu posso fazer? Eu posso descobrir quem é seu centro e quem é o seu raio, correto? Vamos lá. Vamos obter as equações do centro, as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Então, como é que eu posso fazer isso? Simples. Pego a equação da circunferência dada e pego a equação da circunferência geral, né? Ela de forma genérica. Quando eu igualo os termos semelhantes, eu vou descobrir o valor de A, eu vou descobrir o valor de B, e como eu já sei, né, assim depois que resolver, como eu já sei os valores de A e de B, eu vou descobrir o valor de R. Então, o que é que eu vou fazer com isso, com essa questão? Eu vou simplesmente descobrir de início quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Vamos lá. Peguei as mesmas equações do slide anterior, como vocês viram, e o que é que eu vou fazer? Mostrei a vocês que podemos pegar os valores que são correspondentes, ok? E vou descobrir primeiro o valor de A. Olha, menos 4 por menos 2, nós temos que A é 2. Da mesma forma que eu igualei esses termos, eu vou também igualar esses outros dois termos. De mesma forma, temos que menos 2b é igual a 2. Vocês olhem que eu não preciso colocar nem o valor de x e nem o valor de y. Porque como eu teria x e y em ambos os termos da equação, automaticamente eles cancelariam. Portanto, o valor de b será 2 dividido por menos 2, então nós temos que b igual a menos 1. Primeiro, problema resolvido, já tem o centro, ok? O centro são os pontos 2 e menos 1. Continuando. Pegando agora a parte do chamado termo independente da equação geral. Então, a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, menos o raio ao quadrado é igual a menos 4, ok? Menos 4 corresponde ao termo independente. Como eu já sei que A vale 2, como eu já sei que B vale menos 1, eu já substituo. A partir do momento que eu faço isso, a única variável que temos é o R, certo? Resolvendo as potências, ok? Organizando a equação, aqui vai dar 5, né? Passou para cá, tenho menos 5. Portanto, menos r ao quadrado, olha, aqui é menos 9. Então, se eu tenho menos em ambos os termos, r ao quadrado é igual a 9, portanto, r igual a 3. Lembrando, não podemos, em hipótese nenhuma, usar o mais ou menos, porque estamos falando do raio. O raio é comprimento. O valor sempre será positivo. Primeira parte do problema está resolvido. Foi o que eu fiz? Peguei a equação dada, a equação geral dada, igualei a equação genérica, né? Vocês gostam de dizer que é a fórmula, e descobri o centro e o raio.
Continuamos. Depois que eu tenho as informações do centro e o raio, certo? O que é que eu vou fazer? Eu preciso calcular a distância do ponto dado ao centro, ok? Ao centro da circunferência. Para quê? Para que eu possa comparar o valor que eu encontrei com a distância. Lembra dos 3 termos? Pertence, igual, menor. Se a distância for menor que o raio interior e se a distância for maior que o raio exterior. Então, nós temos formulazinha, estudamos no início do ano, que é a aplicação do Teorema de Pitágoras na circunferência, certo? Então, temos a fórmula, usamos na aula anterior também, e não vamos deixar de estudar em geometria analítica. Vamos lá. Substituo XA, substituo XC, substituo YA, substituo YC. Aqui nós temos o XA e o YA. Aqui no lado esquerdo temos o XC e YC. Preste atenção que o joguinho de sinal já foram feitos. Ok. Resolvendo os parênteses, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1. Resolvendo as potentes, 1 mais 1, 2. Então, a distância encontrada do ponto C ao ponto A é raiz de 2. Olha, raiz de 2, ela é menor que 3. Então, a distância do ponto C ao ponto A é menor que o raio. Isso quer dizer que o ponto é interior à circunferência. Então, essa relação entre ponto e circunferência é basicamente isso, ok? Tem outras questões na apostila, tem outros exemplos, e qualquer dúvida sobre isso é só perguntar, ok? O WhatsApp aí eu respondo o mais rápido possível, ou pelo Classroom. E aqui eu representei no plano cartesiano, mostrando o centro, mostrando a circunferência e mostrando onde o ponto estaria. Essa distância seria a raiz de 2. Bora lá. Reta e circunferência. Ela muda um pouco porque os conceitos são outros, certo? Mas aqui também são 3 casos, certo? E esses casos são: uma reta e uma circunferência pode ter 2 pontos em comum, um ponto em comum ou não ter nenhum ponto em comum. Quando uma reta e uma circunferência têm apenas um ponto em comum, ela é tangente à circunferência. Caso ela tenha 2 pontos, ela é secante à circunferência. E se não existe nenhum ponto em comum, dizemos que ela é exterior à circunferência. Como assim? Usando o desenho da aula anterior, a tangente, ou seja, a reta T, ela tem apenas esse ponto comum à circunferência. No segundo caso, quando ela tem 2 pontos comuns, ela é secante. E se ela não tem nenhum ponto comum, ela é exterior. E como é que eu posso fazer para encontrar esses valores, para deixar claro? Olha, se essa figura, se as retas estivessem sempre representadas, eu teria que apenas analisar a posição delas, que não é o nosso caso. Ela não vai ter uma questão desse jeito. As questões, no mínimo, elas vão aparecer usando as equações da circunferência. Então, na geometria analítica, podemos determinar essas posições relativas pelo conhecimento das equações da circunferência e da reta, utilizando o conceito de distância entre ponto e reta. Nesse caso, precisamos obter a coordenada do centro da circunferência e a medida do seu raio, e a equação geral da reta. Calculamos, então, a distância do centro da circunferência, a reta, e comparamos com a medida do raio. Então, olha só, vou usar a equação da reta e vou usar também a distância do centro a uma reta. Se essa distância é igual, ela é tangente. Se essa distância ela é maior que o raio, ela é exterior. E se a distância é menor que o raio, ela é secante. Bem parecido com o conceito de ponto, ok?
Esse assunto aqui, pessoal, distância entre ponto e reta, seria o último assunto que iríamos ver antes da paralisação das aulas. Então, vamos aqui, eu vou explicar direitinho como é que usamos, para que não tenha nenhum problema. Lembrando, qualquer coisa, faz uma chamada de vídeo, faz alguma coisa, me pergunta que eu explico qualquer problema. Mas eu espero que não teremos, né? Então, vamos lá. Definimos distância de um ponto a uma reta como a menor das distâncias entre o tal ponto e a reta. Podemos dizer que a distância correspondente à medida do segmento de extremidades no ponto P0 e na projeção ortogonal sobre a reta. Ou seja, chamamos de distância de um ponto a uma reta o percurso de menor medida entre o ponto. Qual o porquê de menor medida? Porque essa reta ela poderia ser, na realidade são infinitas retas. Mas quando eu falo a distância entre o ponto e a distância entre dois elementos quaisquer, sempre a menor distância é a linha reta. E sempre a gente fala que esse menor também tem que formar um ângulo de 90 graus. A mesma coisa se eu quero calcular minha altura. Eu não vou calcular minha altura utilizando um ângulo diferente de 90, certo? Então vamos lá. Nós temos o ponto e a equação da reta. Olha, essa equação ela está na forma geral, certo? Tem uma dedução da fórmula no livro que não é tão complicado. Caso alguém tenha alguma dúvida de como chegar a isso daqui, se não entender lá, pergunta que a gente dá uma olhada. Então, primeira coisa, como eu calcular essa distância? Módulo de A, coeficiente de x da reta, vezes x0, coordenadas de x do ponto P, mais B, coordenada de y da equação da reta, vezes y0, coordenada de y do ponto P, mais C, que é o termo independente da equação da reta, dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Também da reta. Então, eu deixei bem claro aqui, que A, B e C são da equação da reta, são os coeficientes da equação da reta, e x0 e y0 são as coordenadas do ponto dado, ok? Então, vamos lá. Considere a equação da reta 8x menos 15y mais 7 igual a 0, e pede para calcular a distância entre o ponto A, 0 e 5. Então, olha, o ponto A, 0 e 5. Está aqui, x0, y0. Ok? Vamos para a solução. Temos a equação da reta, temos a equação geral da reta, de forma genérica. Então, o que é que eu já sei? Quem é A, quem é B, quem é C. Ok? Do ponto, como eu já mostrei para vocês, temos o x0 e o y0. Feito isso, com as informações, é só preciso substituir, certo? Então, vamos lá substituir. Temos aqui as informações, tenho aqui a fórmula para encontrar essa distância. Então, vou trocar. A é 8, x0 é 0, B, menos 15, y0, 5, C, 7. A ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado, B ao quadrado, ou seja, menos 15 ao quadrado. Resolvendo as operações, aqui dá 0, aqui dá menos 75, mais 7, 8 ao quadrado, 64, 15 ao quadrado, 225. Menos 75 mais 7, menos 68, 64 mais 225, 289. Todo número em módulo fica positivo. Raiz de 289, 17. Temos que a distância é 4. Então, pessoal, mesmo que a gente não tenha visto ainda, dá para ver de forma clara que não é nada do outro mundo, correto? Olha quem é A, quem é B, quem é C, olha quem é x0, y0, substituiu, tenha cuidado nos sinais, tenha cuidado nas
operações, o restante é tranquilo. Ok? Agora, na mesma página 15, eu vou pegar a questão 3 para a gente ver como aplicar isso. Ele pergunta qual é a menor distância entre uma circunferência e de centro, já foi dado, né? Facilitou o nosso trabalho, e de raio 1. E também deu a reta. Então, como seria a solução dessa questão? Inicialmente, nós vamos determinar a distância do centro à reta. Olha, vai ser mais fácil. Por quê? Na equação aqui em cima, olhem o enunciado, nós já temos A, que é 3, B, que é 4, C, que é 7. E o que é que nós vamos fazer? O x0 e o y0, ok? Que é justamente o centro da circunferência. Então, A, 3, x0, 3, B, 4, y0, 1, C, 7. Está aqui as informações. Quem é A e B são os coeficientes da reta 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Desenvolvendo, temos 9, 4, 7, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, somando, módulo de 20 é 20, raiz de 25 é 5, então encontramos que a distância é 4. Pessoal, por favor, guardem esse número. Como a reta é externa à circunferência, por que a reta é externa à circunferência? Eu disse que guardasse a distância, né? A distância é 4. Quem é o raio? O raio é 1. Como a distância é maior que o raio, essa é a distância entre o centro e a reta. Esse é o raio. Só para lembrar, pessoal, não está em escala. E por que eu coloquei essa distância aqui em verde? Porque no enunciado ele deixa claro que quer a menor distância. Então, para encontrar a distância menor possível, o que é que eu faço? Eu pego toda a distância entre o centro e a reta e vou diminuir o tamanho do raio. Então, o que é que nós temos? A distância inicial que nós encontramos, que é 4, e o raio, que é 1. Portanto, a distância é 3 e a alternativa correta é a letra B. Então, pessoal, despedindo aqui, qualquer coisa, estamos juntos. Sempre, qualquer dúvida, por favor, perguntem. Estamos aí sempre para ajudar. Vamos estudar, pessoal. Um abraço.